Bom dia, boa tarde ou boa noite aos apreciadores da Palavra de Deus e a paz de Deus aos cristãos. Nesse dia de hoje, queremos falar sobre o pastor. Eu já tenho 2 vídeos falando sobre o único pastor. Tem 2 vídeos feitos aí, quem procurar aí no meu canal vai achar. Tem falando desde o Velho Testamento, que Deus já vinha anunciando um pastor, até o cumprimento no Novo, certo? Por isso que eu venho dizendo em alguns vídeos de uns tempos para cá, eu venho dizendo, aqui não é pastor, não é sacerdote e não é profeta. Porque essa honraria, essa honra, ficou tudo para o Senhor Jesus. Pelo entendimento que se tem pela palavra, pelo Espírito Santo, que é do Senhor Jesus, certo? Por isso, eu já tenho feito os vídeos falando de um único pastor. Tem 2 vídeos, um mostrando aonde tem indício, aonde já tem Deus em vários livros, ali no Velho Testamento, mostrando que ia levantar um só pastor, porque ele já sabia do futuro, ele já sabia que tudo isso que estamos vivendo hoje já haveria na Terra, né? Então ele já anunciava. E o próprio Senhor Jesus, ele mesmo confessou com a boca dele, né? Para confirmar o que já vinha falando dele no Velho Testamento. Que ele mesmo diz, examinai as Escrituras e cuidai que nela está a vida eterna e que de mim testifica, disse o Senhor Jesus. Então testifica sobre esses assuntos e muitos outros. Então, talvez vai render muito o vídeo essa parte aqui, nesse sentido. Vai render uns 2 ou 3 vídeos ainda esse assunto aqui. Vamos procurar esclarecer de uma forma mais simples possível nesse assunto. Então, que diz assim, Jesus é o bom pastor. Na verdade, vos digo, aquele que não entrar pela porta ao curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que aquele não entrar pelo curral das ovelhas, mas por outra parte, é ladrão e salteador. O que ele quer dizer com isso? Porque aqui, e mais adiante vamos ler, talvez ainda dentro desse vídeo, ou outro vídeo virá, que ele diz aqui que aquele que entrar por outra porta é ladrão e salteador. Porque ele mesmo falou, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Então, o que ele diz aqui da porta, aqui que ele diz, na verdade, vos digo, que aquele que não entrar pela porta, que é ele mesmo, como entrar pela porta que é ele? Como entrar por ele? É crer e for batizado no nome dele, Jesus Cristo, como está lá em Atos dos Apóstolos, 12 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo pregou e o início da igreja, ele disse, creia no Senhor Jesus, seja batizado em nome do Senhor Jesus, será perdoado vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então, o batismo no nome de Jesus Cristo é a porta que entra por ele. E que entra por outra porta é ladrão e salteador. Quer dizer, que não entra na graça. Pregar a ele pela porta, que é ele, que é por ele, pelo nome dele, ser batizado. Então, ele chama de ladrão e salteador.
Vamos bastante atenção nesse assunto, prestar bem atenção nessa palavra. Então, ele diz mais, no versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, ele mesmo foi batizado. Por isso que ele diz que aquele que entra pela porta, ele mesmo foi batizado lá atrás por João Batista. Então, ele entrou pela porta, que é o batismo. A porta é o batismo, certo? A porta é batismo. Então, ele mesmo entrou pela porta. Por isso que ele diz, aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Foi ele mesmo entrou pela porta, pela mão de João Batista. Tanto que João Batista disse, carece que eu vou a ti, não tu vem a mim. Ele disse, deixa por mais essa vez para que se cumpra as escrituras. E João Batista veio para endireitar o caminho do Senhor, certo? Então ele entrou pela porta, para dar o exemplo, que é o batismo. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Então vê, o porteiro, quem era o porteiro? Quem é que começou a fazer o batismo na terra? Se falava em batismo antes de João Batista? De forma nenhuma. Então João Batista era o porteiro, que abriu a porta para ele entrar, ser batizado. O porteiro abre, que foi João Batista. Certo? João Batista que abriu a porta. Aí ele fala que chama as suas ovelhas. Então aqueles que são abrindo a mente a respeito desse assunto que são que ele chama de ovelha, que compreende a palavra. Não é o que estuda filosofia, teologia e tantas outras coisas, seminário e outra coisa não. É o que ouve a palavra, crê e obedece, é a que ele chama de ovelha. Certo? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, por conhecerem a sua voz. Então, quando a pessoa, em nome de Jesus Cristo, é submergida, é batizado, ele sai para fora da água, aí o Senhor Jesus vai à frente da pessoa. E a pessoa ouve a sua voz, certo? Não vão seguir, aí não segue outra pessoa, a não ser a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o verdadeiro, certo? Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. Estranhos? O que é estranhos? Os estranhos são aqueles que dizem, têm para si título de pastor, sendo que essa honra é dele. Porque a palavra esclarece que é dele. Certo? Então, na Bíblia, os homens que tomam título para si é estranho. Deixar bem claro, tem muitos os homens põem para si título porque não conhecem a profundeza da palavra, a luz da palavra. A eles também tá posto essa oportunidade de se reconhecer Jesus Cristo como seu pastor e se opor em posição de ovelha, entrando por ele. Deus dá a liberdade a eles e a tantos quantos. A tantos quantos que tem título aí fora. Então, a obra é de Deus. Então, não devemos julgar ninguém, mas temos que entender que essa honra é do Senhor Jesus, certo? A verdade tem que ser pregada. A misericórdia, a bondade, porque Deus quer salvar todos os homens. Então, está aberta essa oportunidade para eles também, certo? Jesus disse-lhes,
estas parábolas, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Então, naquele momento, eles não entendiam, o povo daquele tempo não entendiam, como muitos hoje ainda não entendem. Então, estudam a Bíblia, façam tudo para entender, mas não é pela sabedoria humana. O primeiro passo é obedecer o mandamento do batismo em Jesus Cristo, que o apóstolo Pedro pregou para a igreja, o início da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo, se não falta a memória, capítulo 12 em diante. Certo? Foi a primeira conversão. Lá onde está a primeira conversão. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Está bem claro? Na verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Santo Deus. Então, o batismo no nome dele, ele é a porta. Ele é a porta. Então, quando é batizado no nome dele, ali ele é a porta. O primeiro passo é o batismo. Entra para a graça de Jesus Cristo e Deus vai começar, o Espírito Santo, a ensinar a verdade dentro da palavra. Certo? E aqui estou no versículo 7. Já está bem extenso o vídeo. Então, vou parar aqui no versículo 7 e vamos fazer outro vídeo do versículo 8 em diante. Mais esclarecimento acerca desse assunto. Então eu vou botar o primeiro vídeo, o segundo, o terceiro, e aí quanto der. Explicando esse assunto. Esclarecendo esse assunto. Tá bom, meus queridos? Deixe seu like, se inscreva e manda esse vídeo para quem você sentir de mandar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.